da Silva Araújo, aluna do 2º ano C, e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha agenda bimestral realizada na matéria de OE. A agenda consiste basicamente de a gente anotar as atividades realizadas em um certo período. No nosso caso, a gente entrega uma agenda a cada 15 dias, que no final vai totalizar todo o nosso 2º bimestre. A agenda realizada tem 4 tópicos, que é a data, o horário de início da atividade, a atividade ou matéria e o assunto a ser realizado. Um exemplo é, no dia 6/7, às 12 horas eu tive aula de Química pelo Meet, e o assunto tratado nessa aula foi termologia. Vamos anotando assim, na sequência, durante todo o nosso dia. Um lado positivo que teve foi em colaboração com o caderno que eu já tinha desde o começo do ano. A agenda me ajudou muito mais a ter um controle do que eu conseguiria fazer em um dia e a ter um controle porque o que eu vou poder fazer no outro dia sem me sobrecarregar muito e eu conseguir entender tudo. Bom, às vezes tem aulas que eu não entendo muita coisa, então a agenda ela me possibilita conseguir assistir outras aulas depois para poder eu ter mais controle e fazer menos lições. Exemplo, eu distribuo as lições que eu tenho que fazer para outros dias, porque fazendo agendas tem um controle do que eu consigo fazer ou não. Um dos pontos negativos da agenda que eu tive foi porque eu acabo esquecendo de anotar às vezes, então geralmente eu tenho que voltar para poder anotar tudo certinho. Mas isso é um controle que eu ainda tenho que tomar para poder eu conseguir me sincronizar mais e ter mais atenção com tudo. A agenda que eu realizo é através pelo Word, onde eu criei uma tabela com 4 colunas, e essas 4 colunas são a data, a hora, o assunto e a atividade a ser realizada. Bom, o que eu tô achando dessa agenda? Ela tem me ajudado muito, porque antes dela, as minhas atividades acumulavam e ficavam pendentes por longos dias. E com ela, eu consigo ser mais organizada e as atividades não ficam pendentes. Eu consigo entregar no dia. O porquê necessitamos de uma agenda ou de uma rotina? Principalmente na quarentena, vem ocorrido muitos casos de ansiedade e depressão. E a taxa de suicídio aumentou. Por motivos de frustrações, tédios, estresse e não conseguir se organizar com as tarefas domésticas, escolares e etc. Com isso, adultos e adolescentes, principalmente, começaram a ficar com ansiedade por ficar preso em um ambiente só, ficar pensando naquilo, sabe? Isso vem ocorrendo diariamente por motivos de não saber lidar ou se organizar com as tarefas e etc. E não só para mim, mas como para todos, que eu conversei e perguntei, a agenda ajudou muito, por motivos de não deixar mais atividades pendentes ou acumularem, porque com uma agenda e com uma rotina fica mais fácil de se organizar e ter tempo para a sua saúde mental. Meu nome é Mônica, sou do 2º ano C e vou estar falando um pouco da agenda. Bom, eu nunca tinha reparado para pensar a importância de ter uma agenda e uma rotina de estudos. Eu percebi isso a partir do momento que eu resolvi fazer uma agenda, antes mesmo do professor pedir. Porque durante a minha quarentena, eu estava simplesmente acordando todos os dias tardes e não tinha dias produtivos. E aí eu resolvi fazer uma agenda, onde nessa agenda eu colocava os horários que eu deveria acordar e os dias da semana. Eu fiz isso durante uma semana. E eu percebi que minha semana tinha sido totalmente produtiva. Eu fiz essa agenda só durante uma semana, porque depois eu fiquei com preguiça. Porém, mesmo assim, eu continuei acordando cedo. E aí, depois o professor pediu, pra fazer essa agenda e tudo mais. E aí eu achei interessante. Os pontos positivos são esses, que, o dia se torna mais produtivo, você consegue ter uma organização, menos estresse, porque, nossa, quando eu fiz a agenda, minha semana terminou feliz. E, assim, eu achei muito importante mesmo. E eu achei interessante também que a agenda do professor tinha que colocar o assunto, E assim, é bom que, por exemplo, as pessoas que não assistem a aula do Centro de Mídias vão ter que passar a assistir, pra poder saber o assunto e colocar lá. Porém, os pontos negativos que eu achei é só em relação que a agenda é feita no Word. A gente tem que fazer no Word porque tem que enviar, Porém, comigo,
A agenda feita no papel foi melhor, porque eu fiz na Freshfit, eu colei na minha parede. Então toda vez que eu passava, eu olhava e sabia que eu tinha que fazer tal coisa. E a agenda no Word, muitas vezes eu fazia essa agenda até mesmo depois que eu já tinha feito a atividade. Porque assim, na minha opinião, uma agenda ela tem que ser feita antes. Tipo, você tem que fazer a agenda da semana inteira, ou pelo menos de 2 dias, 3 dias. E essa agenda eu tava fazendo no mesmo dia que eu fazia atividade. Então, tipo, eu terminava uma atividade e colocava lá na agenda que eu fiz ela. Como se eu, tipo, fazia a agenda depois que eu tava fazendo atividade. E aí é errado, porque não tava dando certo. No Word, meu único problema foi realmente isso. O fato de eu... meio que eu tava fazendo errado, né? Fazendo a agenda depois. Porque, tipo, eu colocava lá 7 horas, eu ia fazer uma atividade. Como eu não estabelecia que 8 horas eu ia fazer outra, eu me dispersava muito, ficava enrolando. Acho que esse era o problema crucial. Que, como eu não tinha estabelecido um horário, eu ia fazer a atividade 7 horas e ia terminar com as 10. Porque eu ficava dispersando. E eu tenho certeza, esse é o ponto que eu mais percebi que a importância da agenda, que é você ter um dia produtivo e você ter uma organização, porque você estabelecendo horário, você vai cumprir com aquilo. E isso é muito importante. Nossa, como eu falei, a gente fica menos estressado. Nossa, a organização e uma agenda de estudo, uma rotina é essencial, porque você passa a ter controle de tudo. Você sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você tem que fazer, diferente de quando você não faz essa rotina, que você fica meio perdido, meu Deus, o que eu tenho que fazer, quantas atividades faltam. E quando você organiza, tal dia eu vou fazer 2, tal dia eu vou fazer 3, essa daqui eu vou fazer história, química e matemática, fica muito mais fácil, muito melhor. Então é isso, a importância da rotina de estudo, da agenda, é você ter uma organização e um dia produtivo. Eu sou a Mariana e eu vim falar um pouquinho mais sobre a minha agenda. Eu peguei um caderno do ano passado, eu não utilizava ele. Começou no dia 8/6 e vai terminar no final do bimestre. Bom, no começo foi um pouco difícil pra mim, porque eu nunca tinha feito uma agenda, mas após pesquisar mais um pouco, descobrir mais sobre o assunto, eu consegui me adaptar, coloquei um horário certo pra mim começar as minhas atividades e terminar. Um dia antes, eu vejo todas as lições que eu tenho que fazer, se eu posso fazer 2 ou 3 atividades num dia, quais são as lições que eu tenho que fazer na semana. Isso me ajudou muito, eu gosto muito da agenda, foi algo bem interessante que o professor Richard passou. Ainda junto com o centro de mídia, então pra mim ficava muito bagunçado, eu não sabia o que eu tinha que fazer, e fazer um dia anterior, ver todas as lições que eu tenho que fazer, é bem legal, eu consigo ter uma rotina, que isso é muito importante, eu acordo às 8, vou dormir um pouquinho mais tarde, e é isso, eu gostei muito, eu queria continuar, mesmo se o professor não continuar com essa atividade no próximo bimestre, né, eu vou continuar fazendo, porque eu consegui me adaptar. Olá, eu sou a Samira Nunes, do 2º A, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha agenda, as minhas agendas que eu estou fazendo nesses últimos dias para a matéria de OE. Bom, essa agenda, ela me ajuda a me organizar bastante, eu tô conseguindo organizar os meus horários e ver os assuntos que foram tratados nas aulas. E isso é muito importante, porque quando você quer revisar algo, você vê os assuntos. Isso é muito bom e não tem nenhum ponto negativo. É isso. Essa aqui é a minha agenda de estudos. Aqui são os horários das aulas do centro de mídias. Eu sempre vejo elas. E para fazer a minha rotina de estudo, para fazer as atividades do Classroom, fazer 2 por dia. Eu sempre faço 2 por dia. Amanhã eu vou fazer 2, hoje eu vou fazer 2, depois de amanhã eu vou fazer 2. Sempre fazendo 2 por dia. Por exemplo, vamos supor, essa atividade. Ela era muito fácil, muito simples. E então eu deixei ela para fazer no dia da entrega. Então tinham 4 atividades para terça. Aí eu fiz 2 hoje, que é essa e mais outra, que eu acabei de terminar. E ontem eu tinha feito 2 também. E tá sendo assim a minha rotina de estudos. A agenda bimestral, ela é uma agenda em que você vai colocar tudo que você fez no seu dia, a hora, o assunto que foi tratado na aula, as atividades que você fez, enfim. É meio que pra você ter uma organização do seu dia. Eu acho que é importante fazer, né, a agenda bimestral pra você ter meio que
um controle das atividades que foram tratadas, foram feitas, enfim. Deixa eu botar meu óculos aqui pra eu focar, senão só foquei. Assim como a agenda bimestral, é importante levar esse modo de se organizar para outras áreas da sua vida. Por exemplo, eu gosto de organizar o meu dia. Na noite anterior, eu pego no celular mesmo, no bloco de notas, eu coloco, eu tenho que acordar tal hora, tenho que tomar café tal hora, tenho que limpar a casa até tal hora, e tenho que malhar, tenho que fazer almoço, enfim. E daí depois, a partir das 13, eu começo a fazer minhas atividades escolares, que eu separo, tipo, tal dia eu tenho que fazer essa, porque se eu colocar fazer lição das 13 às 19 horas, eu me perco, assim, tipo, fica muito vago. Em tempos de pandemia, isolamento social, né, manter a sanidade, assim, é muito importante. E um meio que eu encontrei foi ter uma rotina. Porque se eu não tiver uma rotina, eu sinto que eu não estou no controle da minha vida, do meu dia. E nada acontece, nada flui, enfim, fica muito bagunçado, eu me perco todo, fico estressada. Vou mostrar aqui pra vocês a minha primeira agenda bimestral. Abre, pelo amor de Deus. Tá focando, menina, tá focando. Daí tem data, hora, calma aí, foca. Tem data, hora, atividade e o assunto que foi tratado. E é bem longo assim, né, porque são... essa daqui, por exemplo, foi do dia 8/6 ao dia 19/6. Agora então, eu vou fazer aqui com vocês começar a minha nova agenda bimestral, né? E vamos lá. Smoke clears when you're out. Won't you